A paz do Senhor, amados irmãos, estamos aqui iniciando a lição número 5, nesse dia 3 de novembro de 2024, cujo título da lição é A Promessa da Salvação. Irmãos, confesso que quando estudando a Palavra de Deus para estar aqui lecionando, confesso que fiquei bastante emocionado, com a leitura da Palavra de Deus, porque ela nos faz lembrar de quem nós éramos e de quem Ele nos tornou. E a promessa da salvação é uma promessa que é dada a todos, oferecida a todos. O nosso Deus é tão misericordioso que Ele, por meio do seu Filho Jesus, Ele oferece a salvação para todo aquele que nele crê. E aí nós temos aqui a promessa da salvação no texto áureo, em João capítulo 5, versículo 24. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. A promessa da vida eterna é a maior bênção divina para todo aquele que crê em Jesus Cristo, diz a verdade prática da lição. O texto, a leitura bíblica está em João capítulo 3, versículo 14 até o 21. Iniciaremos a leitura. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém. Irmãos, vimos na lição anterior, na lição número 4, que existe sempre uma relação entre promessa e obediência. No Antigo Testamento, Deus diz: aqueles que forem obedientes serão prósperos em tudo que fizeres. No Novo Testamento, aqueles que respondem à oferta da salvação mediante a fé e o arrependimento serão abençoados. Deus dará justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E a pergunta é: e o que eu preciso fazer para ser salvo? Para desfrutar da maior promessa que Deus nos dá, que é a salvação. Aqui na lição, no ponto 1, ele inicia falando da maravilhosa salvação, e o texto de João, capítulo, que nós lemos, capítulo 3, versículo 14, ele começa relembrando Números, capítulo 21, quando ele diz claramente aqui: é preciso, naquela época, que a serpente fosse levantada, para que as pessoas que olhassem para ela fossem curadas. Aqui, nós temos a salvação, mas para isso, era necessário que o Filho do Homem fosse levantado, para que todo aquele que olhasse, cresce, tivesse a vida eterna. Nós temos uma promessa linda, que é uma promessa da salvação, não por obras, mas pela fé em Cristo Jesus, para que homem nenhum se gloriasse. Nós cremos em Cristo para sermos salvos. A obra da salvação é uma obra que nos promete, é a promessa da vida eterna. Se eu sou salvo, desfrutarei da vida eterna, e aquele que não crê já está condenado. A Bíblia não coloca um meio termo. A Bíblia diz: aquele que tem fé está salvo, e aquele que não tem fé já está condenado. Não existe um meio termo criado lá na Idade Média, e até hoje presente nos dogmas da Igreja Católica, que é o purgatório.
Não existe embasamento bíblico para o purgatório. Até porque em Hebreus, no capítulo 9, versículo 27, deixa-se muito claro que depois da vida vem a morte e depois da morte vem o juízo final. Não há esse meio termo do purgatório. Esse purgatório foi um engodo criado pela Igreja Católica para satisfazer a sua doutrina do purgatório para ganhar dinheiro. Coisa que muitas igrejas neopentecostais vêm fazendo, barganhando a salvação mediante a compra em dinheiro. Como dizia antigamente, que foi o que fez com que Martinho Lutero pregasse as suas teses, as 95 teses lá no portal de Wittenberg, onde ele escutou um dos representantes do Papa dizendo que a cada tilintar da moeda no cofre era uma alma que saía do purgatório. Então até hoje se paga para rezar uma missa, como se aquela missa fosse suficiente para tirar o homem do purgatório e levar para o céu. Mas se a pessoa não crê em Cristo, em vida, não haverá oportunidade para crer depois da morte. É por isso que Deus levanta homens aqui para pregar a palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É por meio da fé que nós somos salvos, e é por não ter fé que serão muitos condenados. E para que o alcance essa salvação, ela vem por meio de Jesus Cristo, o mediador, o único mediador. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida que nos oferta esta salvação. E Deus nos diz que basta com que você creia, é necessário que Ele seja levantado para que eu creia nele e a partir disso eu obtenha a salvação eterna. No ponto 2 da lição, existem 3 consequências naturais da obra da salvação. Quando eu respondo à oferta da salvação por meio da fé, em arrependimento, 3 coisas acontecem naquele momento. Primeiro, a justificação. Guardem esses nomes. Em seguida, a regeneração. E em terceiro, a santificação. É interessante que o primeiro ponto é a justificação. Ela acontece no momento em que eu creio. Porque assim que eu creio, a justiça de Deus me é imputada. A justiça de Cristo me é imputada. E a partir daquele momento eu sou declarado justo diante de Deus. A partir daquele momento Deus olha para mim e não me vê mais, Ele vê a Cristo em mim. Por isso que eu não sou aniquilado, porque por meio de Cristo eu sou justificado, eu me torno filho de Deus, eu sou naquele momento declarado justo, justificado. E essa justificação é imediata. Criei, sou justificado. Junto com a justificação, acontece também a regeneração. No ponto 2 ele explica: a regeneração é um ato de mudança de natureza. A partir daquele momento, o velho homem, ele morre e nasce um novo homem, disposto a fazer o bem, disposto a amar o próximo, disposto a amar a Deus sobre todas as coisas. Um homem disposto a fazer tudo aquilo que a antiga natureza nem entendia. Mas a partir do momento em que eu sou justificado, a regeneração começa a operar de forma concomitante em mim. E a partir desse momento também ocorre em mim a santificação, que é o que diz o ponto 3. A santificação, primeiro acontece uma santificação posicional. A partir do momento em que eu criei, sou justificado, fui regenerado e Deus já me separou em Cristo Jesus para estar sentado ao lado direito com Cristo, como diz em Efésios. Santificação posicional. Mas ocorre também uma santificação moral. Esta é progressiva. A santificação, a boa obra começou.
E ela não terminará enquanto eu não estiver na glória, porque ali, quando eu estiver glorificado, aí eu não pecarei mais. Mas a santificação é uma obra que começou quando eu crio e terminará quando eu me encontrar, quando nós nos encontrarmos com Cristo. Aí nós seremos glorificados. Mas a santificação, ela é um processo, tá? Que só terminará quando estivermos junto com Cristo. E aí, irmãos, lembrem sempre desse nome: justificado é tornar-se justo quando eu tenho fé. Regeneração acontece ao mesmo tempo. A partir daquele momento em que sou declarado justo, me é imputado a justiça de Cristo, eu sou regenerado. E a partir daquele momento já começa a obra da santificação posicional, de imediato, e a santificação moral, que ela é uma santificação progressiva. E o interessante no ponto 3 é: a base da promessa da salvação é Cristo. Olha o que diz aqui. João 3 mostra com clareza que o nosso Senhor é o centro da promessa de nossa salvação. Deus escolheu um povo dentre pessoas pecadoras que se arrependeram e creram em Jesus como Senhor e Salvador. Logo, a igreja de Cristo, o povo de Deus, é constituído de pessoas unidas ao Senhor. Assim, fazemos parte do corpo de Cristo, e isso só é possível por causa da obra consumada no Calvário. A apostasia individual. Irmãos, esse termo apostasia, ele é interessante, porque nós, assembleanos de doutrina armínio-wesleyana, nós cremos que a salvação é uma oferta dada por Deus em Cristo Jesus por meio da fé. Mas nós cremos que para que nós sejamos salvos, nós temos que perseverar na fé. E essa perseverança na fé, obviamente, ela acontece por meio do Espírito Santo em nós. Mas em Gálatas, deixa-se muito claro que é possível que haja uma resistência em Atos. Também diz que há uma resistência. É possível que o homem resista à obra do Espírito Santo. E essa resistência do homem só poderá ser quebrada pelos meios de graça que Deus nos fornece, que é a leitura da palavra, que é a partir do momento em que nós vivemos em comunhão com os irmãos na igreja, congregando, escutando a palavra, participando da ceia. Quanto mais perto nós estamos de Cristo, o Espírito Santo ele vai sendo alimentado em nosso coração, ele já habita em nós e ele é alimentado. E toda a natureza humana, todo aquele quebrantamento, toda aquela dureza do homem vai sendo quebrada pelo Espírito Santo. Mas é possível sim. Nós cremos como arminianos, pela palavra de Deus encontramos amparo nisso. Em Atos diz: vós resistis ao Espírito Santo. E se nós resistimos ao Espírito Santo, pode ocorrer que em Hebreus se trata da apostasia. O livro de Hebreus, ele é escrito para pessoas que experimentaram a salvação, que aceitaram a oferta da salvação em Cristo Jesus por meio da fé, mas que estavam apostatando. E aí a lição é bem importante, e aqui eu quero ler todo esse ponto 2 do item 3, mas antes eu vou explicá-los para dizer que a apostasia acontece em nível doutrinário, que é quando a gente, embora conheça, nós começamos a desprezar a doutrina do Senhor. E tem a apostasia moral, que é quando a nossa vida já começa a ser largada. E aí vamos ler aqui, irmãos. A apostasia individual. Leiam com temor e tremor. Nas Escrituras também encontramos uma grande advertência concernente à promessa da salvação. A Bíblia nos mostra que a salvação não é incondicional, pois as pessoas podem resisti-la. E também mostra que os que receberam, experimentaram o amor e o perdão de Deus, podem romper esse relacionamento, rejeitando por completo os ensinos fundamentais revelados na palavra de Deus. Aí aqui a gente chama de apostasia doutrinária, que é aquela em que, embora eu tenha conhecido o amor de Deus,
embora eu tenha aproveitado dos ensinos fundamentais, Pai, Filho, Espírito Santo, se eu rejeitar essa doutrina, eu já estou em apostasia doutrinária. E aí a apostasia doutrinária, ela leva à apostasia moral. Porque a partir do momento em que você já começa a questionar a palavra de Deus, a sua vida prática, ela se torna um reflexo da sua apostasia doutrinária. Olha o que diz aqui. Ela diz o seguinte: e também mostra que os que experimentaram o amor e o perdão de Deus, podem romper esse relacionamento, rejeitando por completo os ensinos fundamentais revelados na palavra de Deus, bem como tornando-se novamente escravos da prática do pecado. A isso denominamos de apostasia. A isso chamamos de apostasia, que implica uma rebelião contra Deus. Tá? É o abandono proposital da fé, uma fé que nos foi entregue. Então o livro de Hebreus deixa claro, o livro de Hebreus foi escrito para aqueles que experimentaram a salvação, mas no decorrer da sua vida resistiram à obra do Espírito. Lembra que a santificação é gradativa? O Espírito Santo está lá. Só que a santificação, ela é sinergista, ela precisa também da minha cooperação. Tá? Eu preciso dar espaço ao Espírito Santo. E eu dou lendo a palavra. Por isso que o crente, porque se ele não lê, o Espírito Santo não é alimentado. E se você não alimenta o Espírito, você alimenta a carne. E quanto mais o Espírito é alimentado, mais você vai resistir à carne. Quanto mais a carne é alimentada, mais você vai resistir ao Espírito. Lembre sempre disso, irmãos. E a promessa e a segurança da salvação. Mas se nós seguramos a mão de Cristo e alimentamos o Espírito, nós temos a promessa e a certeza da salvação. É o que diz o ponto 3 no finalzinho. O ensino bíblico do Novo Testamento afirma que, ao passar pela morte, o salvo já está imediatamente com Cristo. Assim, os que creem em Cristo e se submetem a Ele como seu Senhor e mediante um relacionamento pessoal com Cristo, estão definitivamente seguros para a vida eterna. E a conclusão que temos, irmãos, é: aceite humildemente essa promessa da salvação mediante a fé. Dê sempre espaço, não resista ao Espírito Santo, alimente-o, para que você não entre em apostasia. Para que então você, alimentando o Espírito, se você está o alimentando, não tenha dúvida, a salvação ocorrerá e você desfrutará das bênçãos que Deus tem preparado para nós em Cristo Jesus. Forte abraço a todos, irmãos. Deus o abençoe. A prática de dizimar e ofertar transcende o aspecto financeiro, se tornando um ato de fé, obediência e solidariedade. Dizimar e ofertar na AD Candel é um ato de fé que sustenta a obra do Senhor, uma expressão de fidelidade a Deus e um ato de amor e generosidade para com o próximo. Essas contribuições, além de manter a igreja funcionando, impactam vidas por meio das missões e evangelismo, proporcionam cuidado aos idosos através do CIAD, ajudam os pastores no campo e mantêm o nosso quadro de funcionários. Não deixe essa obra parar. Contribua com amor por meio da maquineta que está na mão dos nossos obreiros, por crédito ou débito, por meio do QR Code fixado em cada banco ou através da nossa chave Pix 08 332 785 000101 em nome da Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte. Realizada a sua contribuição, envie o seu comprovante para este WhatsApp que aparece aqui na tela e que Deus continue a derramar ricas bênçãos sobre a sua vida.